O jeito de eu filmar tem tudo a ver com a maneira como me formei, as coisas que eu li, que eu assisti quando eu era pequeno, né? Todo o nosso começo, assim, foi 10 anos bem de autodidata, assim. A gente aprendeu a fazer televisão fazendo, né? A gente abria o Olhar Eletrônico, eu estava ainda no 4º ano da faculdade. Não tinha nem acabado a faculdade e abri uma produtora com os amigos. Essa época foi uma época muito boa, de muito aprendizado, mas também de muita invenção. A gente inventava muita moda, fazia muita coisa. Era 76 quando a gente entrou na faculdade, então a faculdade ela estava uma ebulição política, tinha ditadura no Brasil e a faculdade ficou em greve durante 6 meses. A gente começou a se encontrar muito no cineclube da FAO. A gente foi percebendo no meio do caminho que no fundo o que a gente gostava mais era cinema. Eu tinha um projeto de fazer um documentário sobre o fechamento da barragem da hidrelétrica de Itaipu. E nesse mesmo momento ele estava comprando uma série de equipamentos, câmeras, ilha de edição e tudo. O vídeo era uma novidade na época, né? Foi a transição dos anos 70 para os anos 80. Então a gente pegava essa câmera que o Fernando tinha comprado por conta própria e começava a gravar imagens de São Paulo, a gente saía fazendo experiências e não tinha onde montar. E a gente precisava montar, a gente queria montar, fazer vídeos montados, poder editar. E a Olhar Eletrônico surgiu para poder comprar a ilha de edição. E a gente estava com a cabeça lotada de ideias, então a gente teve muito espaço para experimentar. Divisão de tarefas quase não existia porque era um coletivo, todo mundo fazia tudo, todo mundo dirigia Kombi, todo mundo operava VT, todo mundo operava câmera, todo mundo editava, dirigia, escrevia, criava, pensava e buscando um mercado que não existia ainda, mercado de produção independente. A Kombi, para começar, era do Fernando, né? E todo mundo guiava a Kombi dele, inclusive eu. Para baixo, para cima com a Kombi. A Kombi era tudo, viu, gente? Tudo que vocês quiserem imaginar, essa Kombi foi. A gente estava fazendo Gado Subúrbio e o Fernando falou assim, vou fazer umas cenas aqui do túnel da 9 de julho. Eu vou subir na janela. Tá bom, tudo bem. Não, da janela não dá, eu vou subir aqui. Aí ele subiu no teto da Kombi. Ele faz isso, sabe? Ele te põe numa situação que depois você fala, ai caraca. Ele estava surfando, que nem aqueles meninos no trem, com uma câmera que pesava 10 quilos em cima da Kombi. Na verdade, eram 5 sócios no Olhar. O Fernando com 2 partes, o Paulo com uma, o Marcelo com uma e eu com uma. Os sócios eram esses. Depois tinham amigos que apesar de não ser sócio, eram como se fosse, né? E aquele núcleo começou a gerar um grande prazer e uma grande inquietação. E a grande vontade que nos uniu era colocar aquilo na televisão. Tinha visto um material de um grupo jovem chamado Olhar Eletrônico. Falei, que interessante esses carinhas aí fazem. Aí fui procurar o endereço, encontrei eles num muquifinho, numa salinha. E aí começamos a conversar. Eles eram um grupo muito homogêneo, né? Todo mundo fazia tudo. Aí a gente começou a conversar a respeito de estética, de televisão, de ideias. E eu os convidei para fazer programa comigo. A única coisa que ninguém gostava de fazer era isso que eu estou fazendo agora, que é ficar na frente da câmera. A gente estava gravando um show em Santos, um show do Itamar Assunção, e durante o dia a gente não tinha o que fazer, e a gente tinha muita coisa para preencher no tal programa lá do Goulart. Eu inventei um jeito, eu falei, peraí, e se eu fizer isso? E aí experimentei fazer umas coisinhas com o Tonico Mello, inclusive, fazendo a câmera. O Fernando bateu o olho, o Fernando tem um olho desgraçado, ele bateu o olho e enxergou ali uma possibilidade, né? E aí na semana seguinte a gente fez uma matéria já de economia, falando de dívida externa na Avenida Paulista. A O2 até hoje é a maior produtora de comerciais da América Latina, uma das 5 maiores do mundo. E na época que eu trabalhava lá, eles estavam começando a entrar num ápice assim, de volume de publicidade, então eles faziam muitos comerciais. Um volume, às vezes, chegava há alguns anos, em 2001 ou 2002, se não me engano, chegou a bater 400, 450 comerciais por ano. Quer dizer, uma média de mais de um por dia. Quando a gente começou a fazer filme
propaganda, não tinha a mínima ideia. A primeira vez que eu entrei num set para fazer propaganda, eu era o diretor, não tinha a mínima ideia como se fazia aquilo. É um psicopata. Tranquilo, muito na dele. Um dos grandes mestres do cinema mundial, não só brasileiro. O Fernando, para mim, é uma ideia, né? Ele é um gênio, sempre foi, né? Nada menos do que o máximo. É grande referência. O cara mais criativo que eu conheci.